Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Maísa Lopes. Estou começando mais um vídeo neste canal maravilhoso. Espero que vocês gostem, deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho para todas as notificações. Pega a tua arma aí e abre em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então ele sempre foi, sempre será, né? Deus é fiel na nossa vida. Deus, ele é o eu sou na nossa vida. Eu sou seu amigo, eu sou seu companheiro, eu sou aquilo que você quer que ele seja para você. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou tudo. Deus é tudo pra gente, né? Deus, ele está conosco nas lutas, nas alegrias, nas provas, nas batalhas, nos momentos de tristeza e de alegria. E às vezes, em respostas, Deus fica em silêncio. Ele não dá, né, nenhuma clareza em respostas. E a gente tem que entender que Deus está conosco a todo tempo. Deus está nos protegendo, né? E Ele está conosco sempre e sempre. No vídeo de hoje eu quero contar o meu testemunho, um dos, né, testemunhos. E nesse testemunho de hoje eu quero contar aqui. Uma certa vez, em uma certa morada que eu estava, né, numa casa, e eu já era evangélica e sim, já estava com meu esposo. Só que meu esposo não estava em casa porque ele estava trabalhando. E eu e Deus, né, na casa. E de repente, se passaram dias e tal. E esse dia aconteceu que eu cheguei da igreja, deitei na minha cama. Era tipo a porta assim do quarto. E onde que eu tô aqui, nessa parede, por exemplo, era o sofá. Então, do sofá que tava nessa parede, dava pra chegar lá dentro do quarto. Por exemplo, deu pra entender? Então, e aí eu estava deitada e disso eu olhei para o sofá, né? E disse que eu olhei pro sofá, tinha uma sombra, né? Tinha uma sombra sentada no sofá olhando pra mim, mas eu não enxergava que tinha o olho, que tinha, só era a sombra. E o formato era que tava olhando para mim. E nisso, como a gente é ser humano, a gente tem medo. E nessa época eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito, muito, muito medo mesmo. E aí eu vi aquilo, fiquei assim meio perplexo, eu não sei como é que fala, a língua tem bola, dicção horrível. Mas voltando ao assunto, disso que eu vi a sombra, eu virei pro lado, né? E dei de costa para a sombra. E nisso, como a gente é ser humano, fiquei curiosa e queria olhar de novo. Será que tá lá? Será que... Sabe? Era isso que eu tava pensando. Mas quando eu olhava, tentava olhar, era parecendo uma barreira, sabe? Eu tentava virar, mas tinha uma barreira impedindo eu olhar e nem a cabeça eu não conseguia virar. Tinha uma barreira, alguma coisa ali que não deixava eu olhar para lá. E disso, apaguei, dormi. Dormi e não contei isso pra ninguém, absolutamente ninguém. Só eu e Deus sabia dessa história. E passado alguns dias, estava tendo campanha na casa dos irmãos, né? E aí, pode ser na sua casa, mas eu falei, pode sim. E isso não é vergonha de eu falar, mas na minha casa não tinha nada de merenda, de suco, de refri, para que eu possa dar às pessoas que estavam lá, né? Que eu poderia dar às pessoas que estavam lá. Não tinha merenda, não tinha nada. E Deus abençoou que a minha irmã me ajudou com a pipoca. Eu tinha uns copos que eu tinha ganhado do meu chá de cozinha. E aí colocou esse trem lá, bonitinho. Os irmãos chegaram. E lembrando que ninguém sabia de nada. E aí, só eu e Deus. E aí, minha irmã me ajudou e tal. Foi uma bênção, um culto maravilhoso. E de repente, teve a oração, acabou o culto, todo mundo merendando de boa, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus. Deus faz milagres e
nos pequenos detalhes a gente tem que agradecer a Deus, sim, porque Deus move até nos pequenos detalhes da nossa vida. Voltando ao assunto, disso eu cheguei a comentar com o pastor, né, que estava lá na época, né, e aí eu falei, ô pastor, aconteceu isso e aquilo, igual eu falei com vocês agora atrás aqui, há uns minutos atrás. Contei pro pastor, e aí o pastor foi e falou o quê? Que quando estávamos orando, que tinha uma sombra, né, o diabo, vamos dizer logo, o cão, ele estava de um quarto, porque na casa tinha, né, 2 quartos, uma sala e tal. E aí, de um quarto ele passou pro outro. Do outro ele passou pro outro, passou pra sala, foi pulando, foi pra cozinha e tal, foi pro banheiro, sumiu e ficou rodeando ao redor da casa, né, por fora da casa, né. E aí, foi embora. Acabamos a oração, foi embora, né, essa sombra que foi o diabo, né. E aí eu falei pro pastor, o pastor me falou isso, e o pastor falou que neste dia que eu falei que tinha uma barreira impedindo eu olhar e tinha uma sombra, era Satanás que estava na minha casa, sentado no sofá, né? E diz que ele estava sentado no sofá, ele foi tentar me matar. Ele foi tentar tirar a minha vida. E diz que ele foi tentar tirar minha vida. No espiritual, Deus estava travando uma batalha com ele, né? Travando a batalha com ele, uma batalha espiritual, pois ele queria, né, me matar. E Deus não queria deixar, Deus não deixou, porque pela honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho 22 anos hoje, e Deus está comigo e me protegendo e me livrando de todo mal até hoje. Obrigada, Deus, e graças a Deus estou na igreja, estou firme com o Senhor, porque placa de igreja não significa nada. Placa de igreja é placa de igreja. Coisa material. Placa de igreja é material. E a gente tem que estar firme com Deus, né? É com Deus que a gente tem que estar firme. Esse é o meu testemunho que eu queria contar pra vocês, que Deus me livrou do laço do passarinheiro, como diz no Salmos 91, né? Abre as suas Bíblias aí no Salmo 91, que Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo no alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei. Dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a salvação. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Então, aqui no versículo 3 do Salmos 91, fala assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E no versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, eu entendi que Deus estava assim comigo. Deus, ele estava comigo. Deus, ele sempre esteve comigo. Porque Deus é Deus nas nossas vidas e Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, como Ele também te escolheu desde o ventre da tua mãe. Então, que não venhamos, né, deixar passar isso nas nossas vidas, que venhamos sim contar os nossos testemunhos, que venhamos contar aquilo que éramos e aquilo que Deus restituiu na nossa vida.
pois eu tenho muitos testemunhos e eu creio que Deus tem muita obra para ser cumprida através do meu testemunho, que Deus venha abençoar vocês através da minha vida, porque não é a minha carne, não é para me honrar, é para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Então, através desse testemunho, o que eu quero dizer é que Deus não te esqueceu. Deus está trabalhando em silêncio. Deus, às vezes, a gente pensa que Deus não responde a gente, que Deus não está com a gente, que Deus te livra de tudo. E te livrando de tudo é dos pequenos detalhes até os máximos, os maiores detalhes. Na luta, na batalha, na alegria, na tristeza, Deus está contigo, não se esqueça. Tem na palavra de Deus, não temas, eu estou contigo. Então, se Deus diz que está contigo, para que duvidares? Nossa, eu tenho muito testemunho, tenho um testemunho que eu duvidei de Deus. Deus me mostrou que não era no meu tempo, era no dele. Mas deixa para outro vídeo. E eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo. Um super beijo, já tem 11 minutos. E eu espero que vocês vejam até o final. Minha filha também já acordou. Eu vou lá olhar ela, então super beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz de Deus reine sobre o teu lar, sua família. E é isso.